nasci a 4 de julho de 1920, num lugar e freguesia de Tornada, Concelho de Caldas, Distrito de Leiria. Está certo? Como é que foi a sua infância? A minha infância andava a guardar gado, que a gente tínhamos um gado, mas não só eu, eram muitos, e raparigas e rapazes, andava tudo misturado aí pelos montes e por aí abaixo, a guardar o gado. Era o costume. Depois ia para a escola, fui para a escola e também fiz o exame da quarta. E era bom aluno, isso sem dúvida era bom aluno, porque os outros apanharam, os meus colegas, eu nunca apanhei. E o professor era assim, não era brincadeira com ele, mas ele nunca me... A minha infância foi assim, em seguida, depois saí da escola e fui trabalhar para uma companhia espanhola que veio para Calcatroari, aqui esta estrada que cai na Salcatrova ainda. E os espanhóis é que vieram para Calcatroari. E de meus irmãos mais velhos andavam cá a trabalhar e depois um outro foi para a tropa, era mais velho do que eu, 6 anos, e eu fiquei nas vezes dele. Mas eu era engraçado, quase que não chegava aos pedais da bicicleta. Mas as bicicletas, não é como agora que tem bicicletas para passear. Nesse tempo eram bicicletas de trabalho e era camaradas todas velhas com remendos em cima uns dos outros, os pneus a mesma coisa, que a gente uns bocados ia a pé, uns bocados, era tudo bicicletas velhas e andámos a ganhar dinheiro. Hoje é bicicletas boas para passearem. E depois fui à tropa. A tropa passei um tempo bom na tropa, não foi mal. Eu fui impedido de um agente grande, que era o general Costa Macedo, era um dos grandes aviadores que havia aí e era chefe do Estado-Maior da Aviação. E passei um tempo, não foi mal. Fazia uns recados, dava-me sempre X por mês, aí já não foi mal. E depois quando vim para cá, ainda trabalhei na Câmara 2 anos e embarquei e fui para o mar. Andei 34, 35 anos no mar, quase seguidos, não havia férias como agora. Assim que veio a reforma, pós 55, eu tinha 50, nem mais uma hora fui para o mar, nada. Vim-me embora para cá fazer a minha agricultura e faço aquilo, ainda hoje faço o que eu gosto, que é a agricultura. Eu gostei muito sempre da agricultura, porque mesmo andava embarcado, mas andei sempre amanhã, tinha 20, tinha... Depois a mulher tinha que trabalhar mais, estava cá com os homens, paciência, eu também trabalhava lá, não é? Tinha que ser assim. E agora é como eu digo, faço esta vida minha, faço aquilo que eu gosto de fazer. Eu não me levanto tarde, levanto-me cedo, mas depois já por estas horas não faço já muito, não é? Ainda hoje tive que apanhar feijão, que está ali para malhar amanhã. Sabem o que é malhar? Conhecem o malhar? Não sabem? É uma coisa que eu tenho ali a demonstrar o que é o malhar. E outras ferramentas tem para... E para vou fazendo aqui a minha vida, faço aquilo que eu gosto. Tornada, a freguesia de Tornada, é uma freguesia pegada com a freguesia das Caldas, pegada com o Concelho das Caldas, que pertence ao Concelho das Caldas, mas é uma freguesia muito bem situada, porque nós tivemos sempre aqui bons transportes, enquanto os outros ainda não tinham transportes, a gente tivemos aqui sempre bons transportes, desde o princípio começaram a vir os transportes. E isto foi alcatroado. Houve aqui umas corridas, não é do seu tempo, vocês ouviram falar se calhar numa, que se chamavam corridas ao quilómetro lançado, era o quilómetro de velocidade, era aqui nesta reta, que era chamada a reta de Tornada, e andaram aqui a trabalhar de noite e de dia, alcatroando aquele bocado primeiro, dessa reta, que eram 3 quilómetros, para fazer a corrida, porque aquilo já estava marcado aquele dia, tinha que estar pronto, andaram de noite e de dia aí a trabalhar, e depois, quando era ao sábado, era aí uma barulheira e cheira a gasolina, porque era o treino, eram os carros e as motos e carros, eram as corridas. Os carros eram assim rabichosos, tinham assim coisa, que ainda há de haver desses carros antigos, ainda há nesses museus, há carros antigos desses. E depois, ao domingo, era a corrida, então, velocidade. Quando era às 2 horas da tarde, fechavam aqui umas cancelas na estrada e outras lá em cima. Porque não é o trânsito de hoje, não é? Era por lá, era um carro de vez em quando passava. Mas o comércio das Caldas ao domingo estava aberto. E o pessoal que trabalhava no campo, as mulheres, iam-se aviar ao domingo.
Ao domingo é que iam buscar, comprar o peixe, comprar mercearias, essas coisas, e era pela estrada que iam. Mas ao domingo, se descuidavam, às 2 horas fechavam, já não podiam passar. Tinham que ir para os outros caminhos das fazendas. Aquilo fechava ali àquela hora, pronto. Era a hora da corrida, e então a corrida não era brincadeira. Havia ali, sabem onde é a carreira de tiro? Sabe, do lado contrário, uma cerâmica já velha, já não. Havia ali um grande pinhal, e ali é que estavam carros, e ali por cima havia uma ponte, e ali é que eles anunciavam a velocidade das motas e dos carros. Eles não diziam velocidade, diziam a mecha daquele carro deu 140 km à hora, já davam 140, 150. Pois eram as motas passavam e se viam os homens ficavam tão agachados assim na moto que disse só se via quase a moto para aí fora. Era 1 km de arranco, 1 km de velocidade e 1 km para afrouxar. Eram os 3 km desta reta. Além destas corridas, eu lembro-me desta estrada, não ter Alcatrão ainda, andaram a cartar pedra daqui, pedreiras, tudo, não era caminhonetes, era carros de bois, que cartavam a pedra daí. A pedra era partida à mão, há umas marretas, vocês não conhecem, mas marretas assim, partia pedra com um cabo, partia pedra grande. E depois umas britadeiras assim pequenas, que era partir. E a pedra tinha que ter aquela dimensão, nem mais grande nem maior, porque andava lá a fiscalização. E aquilo era de empreitada, um tanto cada metro. A britar era gente aí que não queriam saber, e essa estrada cheia de gente a partir pedra e carros de bois a cartar pedra para ali. Depois daquilo levou aquela camada da pedra e levou Alcatrão, claro. Havia aqui uma festa entornada, que é o São Brás. É já uma festa muito antiga, e essa festa, ainda no meu tempo, era feita à segunda-feira. Não era feita, hoje é feito ao domingo, é no primeiro domingo de fevereiro. É feito ao São Brás. Mas o São Brás é o dia 3 de fevereiro. E a festa era feita sempre no primeiro domingo. Mas antes, que eu me lembro, era feita à primeira e segunda-feira. E porquê? Porque o comércio das Caldas estava fechado à segunda-feira e aberto ao domingo. E Tornada, como estava muito ligada às Caldas, fazia a festa à segunda-feira para os outros virem à festa, porque tinham uma folga à segunda-feira. Isto fazia-se a festa e depois havia os bailes. Aqui em Tornada faziam-se bailes que não era brincadeira, mas os bailes não é como hoje, que andam ali, para um lado, era agarrados a raparigas. Antes era agarrado a raparigas, pois era. E depois havia aqui umas casas boas de baile, mas à volta havia uns bancos, de bem não tinham almofadas nenhumas, eram bancos de madeira, que era para as meias das raparigas sentarem, iam para aí sentar-se. E claro, depois andavam a dança, andavam agarrados para dançar assim mesmo, não eram bons acordeonistas aqui, eram só acordeonistas, mas bons aqui em torno. Os namoros nessa altura? Os namoros estavam à espera da festa para ver se arranjavam um namorico. Uma estreava um fanteco, ele também a ver se estreava um fanteco, como podiam. E depois era o baile, estava tudo deixando, era o baile. Para andar com as raparigas, outros andavam a deitar o olho àquela, e as mães andavam sempre sentadas e andavam a ver. E depois chamavam às vezes a filha. Mas aqui o turismo aqui em Tornada não é muito, só há aqui uma coisa que é o paúli. Vocês não conhecem o Paúl é aqui por trás da igreja, por trás do cemitério. Até tem ali, vão lá, às vezes, vão lá pessoas, vão lá estudantes, até tem lá, eles modificaram aquilo e fizeram lá obras, e tem, penso-me que até lá camas e tudo. E esse Paúl, noutros tempos, aquilo era de outra maneira, criava boinho, que era para fazer esteiras e para lhe a carga pôr nos colchões, e o gado pastava lá, que era de um grande agricultor que havia aqui, que era o dono daquele prédio, não é este prédio, aquele que lá que está de cor-de-rosa, agora é de uma bisneta. E esse era um grande agricultor, e só o vinho, ele fazia mais vinho que estes servidores todos. Era esse Paúl, que era dele, e mais fazendas tinha por fora. E o Paúl, embaixo, aquilo era muito baixinho, criava muitas enguias, cágados, sabem o que é cágados? Não sabem, tem lá deles em casa, eram uns 3. É engraçado, quando tem fome, andam atrás deste tempo para lá comer. Isto é engraçados, não faz muita gente. E aquilo era tudo bem aproveitado, um boinho para fazer esteiras, vocês não sabem o que eram, umas esteiras que havia, não é?
e tinha muito gado e fazia muito vinho, aqueles combos era tudo vinha. Hoje isso cria aves, patos e outras aves, outras coisas, queria que está tudo pantanoso, que hoje é um pantano que lá está, é um pantanoso mesmo, e eu já não vou lá há muito tempo, mas há tempo fui lá, aquilo tinha muitos patos, muito pato bravo, aqueles patos bravos, vinha mesmo muitos. A igreja não era como está virada para cá, porque não havia, como ele disse, não havia aquela estrada, a igreja era virada para lá, para outra estrada que passava por trás do cemitério agora, por ali é que era. Quando abriram esta estrada, tiveram que mudar para cá à frente da igreja e não tinha torre, e foi nessa altura que fizeram a torre da igreja. Não havia nada, não, eu vejo que agora está muito melhor em umas certas coisas, mas não sei, parece que ao mesmo tempo às vezes parece que havia um bocado mais de alegria, porque eram as raparigas e os rapazes, e os raparigas depois quando não vi baile, estava a sair de mim numa baile, tudo estava a desejar de um baile, não vi mais divertimento nenhum. Não vi televisões, não vi isto, não vi nada. Antes nem luz havia, eram uns pitromacas. Há quem diga isto que se chamava outro nome, Vila Nova, Vila Verde ou qualquer coisa assim, mas isso talvez seja uma história que não é bem aceita. E que a rainha que fundou as Caldas, Dona Leonor não foi, fundou as Caldas, lavou-se lá naquela água que lá está, e depois sentiu-se melhor. Isto é a lenda que diziam aqui, mas isso não tem talvez. E que chegou aqui, a tornada, como se sentiu melhor, voltou para trás e tornou para o mesmo sítio que ficou tornada.